começar a gravar aqui, tá, pessoal? Informando que a partir de agora ele está sendo gravado, ok? Boa noite a todas e todos. Bem-vindos a mais uma live do Movimento Viva Livre. Hoje nós temos uma convidada super especial, que vai falar sobre espiritualidade, né, dentro da recuperação. Cláudia Tavares, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. E a gente vai ficar por aqui. Um abraço, muito obrigada mesmo por ter aceitado esse convite nosso, para estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. É isso. Tereza? Oi? Tereza, quer dar boa noite ao pessoal? Não? Então, Mônica, quer dar boa noite? Qualquer coisa, pessoal, se alguma dificuldade é só escrever no chat ao lado, tá ok? Eu estarei atento aqui da melhor forma possível para acompanhar, olhando para um lado, para o outro aqui, atento. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, agradeço a presença de todos, está sendo gravado. Alguns momentos registra aí as fotos, tá, para registrar esse momento nosso. E passa a palavra à nossa convidada especial, Cláudia Cristina Tavares, para que possa falar de você, da sua recuperação. Esse momento para nós também é muito importante, Cláudia. Haja vista que estamos no mês de maio, no mês das noivas, né? no mês das mães, e que eu posso falar com muita propriedade que Macaé, nós temos muita dificuldade aqui no nosso estado a termos um tratamento com foco para as mulheres, né? Hoje nós já temos duas instituições em Macaé, graças a Deus a Clínica Shalom aderiu, né? Algumas vagas para as mulheres depois, né, de muitos anos. E temos agora, recentemente, também uma nova comunidade terapêutica em Conceição de Macabu. É importante que a gente busque saber o que nós temos na adjacência e que possamos também aqui compartilhar para quem está escutando. Às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, né, de se expor, tem preconceito, né? Há uma grande evolução, mas as pessoas têm preconceito. E você, como mulher, como mãe, gostaria que você falasse um pouco, né, do seu uso e depois como que aconteceu essa sua passagem. Eu já conheço, mas a população não conhece, para que essa mulher que esteja assistindo, que vá assistir, que ela saiba que é possível parar de usar droga, é possível resgatar a família e é possível servir, né, ao Deus, ao seu poder superior, e voltar a ser funcional. Por favor, Cláudia, sinta-se à vontade. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer por esse convite. Me sinto honrada, porque a gente nunca está preparada assim para um convite desse, né? Desse nível, mas é como a gente tem conversado, né? A experiência de um pode ajudar muito a outras pessoas, né? Então, eu comecei a usar o álcool muito cedo. Na minha adolescência, eu já experimentei o álcool e ali eu já me vi gostando muito, porque eu já tinha uma predisposição à adicção, né? A pessoa adicta, né? A pessoa que popularmente falando, a pessoa que é escrava de alguma coisa, né? A pessoa que vicia em algo. Então, eu já tinha uma predisposição ao alcoolismo, né? Por isso até que é bom a gente frisar bem para os pais evitarem de estar dando álcool às crianças, né? Porque acontece de algumas pessoas até molhar a chupeta da criança na cerveja, a criança gosta. Aquilo ali já está mexendo com a predisposição daquela criança. Futuramente ela pode ser uma alcoolista, ela pode ser uma alcoólatra. Então eu experimentei muito cedo, bebi assim, já comecei aquela vida de bebida, mas era algo social, né? Eu passei a adolescência, minha juventude bebendo. Só que chegou um determinado período que tomou conta de mim de uma tal forma
que eu bebia até apagar minha memória. Eu andava pelas madrugadas, bêbada, sem memória. No outro dia, eu não sabia o que eu tinha feito, aonde eu tive, por onde eu passei, com quem eu falei. E isso, eu já era esposa, já era mãe, já era avó da primeira neta, e eu passei por isso. Eu trabalhava, eu saía do trabalho, ia direto para o bar, para um happy hour, né, uma sexta-feira, para poder tomar, né, a chamada cervejinha, até que essa cervejinha virou, todos os dias eu tinha obrigação de beber aquela cerveja. E eu chegava em casa muito tarde, eu ia de bar em bar, uma vida assim bem difícil, bem destruída mesmo, eu era totalmente dependente. Eu só trabalhava para o meu consumo, só para o meu consumo, ao ponto assim, de não conseguir nem pagar mais o bar que eu comprava fiado. Então, aquilo ali foi me escravizando, eu não tinha noção de tempo, eu não tinha nem uma noção assim de querer um futuro, de querer uma vida, eu só queria saber de beber, beber, e aquilo prejudicando meu casamento, né, as minhas filhas adolescentes, e no trabalho chegou assim ao cúmulo de o cheiro que exalava do meu corpo por conta da bebida, que eu bebia todo dia, incomodava os funcionários, me chamaram a atenção, amigas minhas me deram uma ideia para eu tentar uma internação. Eu achava aquilo o cúmulo, querer me internar, achava o cúmulo. Até que um dia, de tanto eu cansar de ouvir essas coisas, eu vou tentar. Que, no meu ponto de vista, a clínica para dependente químico é muito caro. Eu não tenho dinheiro, não vou poder pagar, mas pelo menos eu vou para poder conhecer e tapar a boca do meu marido. O meu marido até que me levou na clínica Shalom de Life, no bairro da Glória. Mas eu fui assim, sem expectativa nenhuma, eu não queria me cuidar, eu não queria parar de beber, não era a minha intenção. Eu fui para calar a boca. Aí, chegando lá, descobri que a clínica aceitava plano de saúde, aceitava convênio. E a empresa que eu trabalhava, eu tinha o convênio, mas, poxa vida, agora eu vou ter que começar esse tratamento, né? E lá tinha o programa, o Hospital Dia, que a Magda falou. A mulher ia de manhã, ficava o dia todo e ia embora, tá? Tinha um horário para poder ir embora. Só que nisso daí eu comecei, mas foi de uma forma bem falha, porque eu não queria. Por mais que eu estava no fundo do poço, na minha visão, eu podia um pouco mais, eu podia continuar mais. Na visão dos outros, estava vendo que eu estava destruída mesmo. Era uma pessoa que andava com cheiro ruim no corpo porque o álcool tomou conta do meu organismo. E eu não tinha compromisso com nada, eu não tinha vida, era só eu e o álcool. Mas aí, quando eu cheguei lá, comecei esse programa, mas como a mulher não ficava direto na clínica, eu vim embora para casa. Nesse de vir embora para casa, eu parava no bar. Então, eu estava fazendo tratamento de dependência química no bairro da Glória, até à tarde. Quando chegava à noite, eu parava no bar e vinha para casa bêbada. Para outro dia, tentar ir para a clínica de novo. Assim, ao ponto até do meu marido achar que estava perdendo tempo, que não tinha como continuar, que eu não queria nada com nada. Só que lá na clínica, assim, profissionais maravilhosos, acompanhou a gente, o meu marido, ele passou aí nas reuniões de família, então, lá ele encontrou um suporte para continuar insistindo em mim, insistindo. Aí, assim, como eu já estava tendo um contato com o tratamento, então eu já criei uma vontade dentro de mim. Não, então, essas pessoas que estão aqui estão conseguindo, eu posso conseguir também. E ali na Clínica Shalom, eles falaram que eu teria, assim, que era sugerido, né, que lá também a gente não é obrigada a nada. Era sugerido que eu fosse a grupos de mútua ajuda. E aqui em Macaé tem vários grupos de mútua ajuda, tem grupos que funcionam diariamente, tem grupos que funcionam 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, eu passei aí nessas reuniões, e nessas reuniões eu sentia o espiritual dessas reuniões. A minha fase espiritual, o meu lado espiritual iniciou foi dentro de uma sala de mútua ajuda, onde eu via a partilha das pessoas, o sofrimento das pessoas, ali às vezes algumas coisas ia ao encontro do que eu estava vivendo, e eu percebi que aquela pessoa já estava limpa,
sem consumir nenhum tipo de drogas há 5 anos, 6 anos, 15 anos, eu acho que eu consigo. Né? Se essas pessoas estão conseguindo, eu acho que eu posso conseguir. Ali a minha vontade foi aumentando, porque aí eu passei a ver que eu tinha uma família que eu precisava cuidar, que era o contrário, a família que estava cuidando de mim, porque as minhas filhas iam na porta de bar me buscar, eu não queria ir, eu arrumava um brigueiro, eu fazia meu marido passar vergonha, eu andava urinada na rua. Então, dentro de uma sala de mútua ajuda, eu percebi que a minha vida precisava mudar. E ali, eu indo nas reuniões, eu continuando na clínica Shalom, na Shalom também, me falaram que eu poderia, que era necessário eu ter uma ligação espiritual com o meu Deus da minha compreensão, né? Porque é na visão espiritual, não é uma visão religiosa. E ali, como eu já vinha de uma aceitação cristã, né? Que eu já tinha passado lá atrás pelo Evangelho, então eu comecei a visitar a antiga igreja que eu fui lá atrás no passado, mas aí não deu liga ali, eu visitei outra, e essa outra que eu visitei, eu estou até hoje, há 5 anos, graças a Deus, mas assim, o meu despertar espiritual foi numa clínica de recuperação para dependente químico e numa sala de mútua ajuda. E aí reforçou na religião que eu estou, né, na igreja que eu congrego, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. E hoje, como uma cidadã funcional, eu compreendo que tudo que eu passei lá atrás talvez tenha sido até necessário para hoje eu dar mais valor à minha vida. Sendo que a pessoa que hoje em dia tem a oportunidade de não precisar passar por isso, é melhor. A pessoa reconhecer que ela não nasceu para ser uma dependente químico. Nós não fomos criados para poder nos afundar em nenhum tipo de droga, nem lícita e nem ilícita. Né? A questão do alcoolismo, é muito fácil da pessoa ter uma predisposição ao alcoolismo, porque a bebida ela é lícita. Né? A gente pode comprar cerveja dentro de uma padaria. Mas também eu não fiquei só no alcoolismo, não. Por essa facilidade do álcool, eu acabei conhecendo outros tipos de drogas, porque o álcool dá essa liberdade para você chegar a outro tipo de droga, sim. Eu usei vários tipos de droga. O carro-chefe era o álcool, mas eu usei vários outros tipos de drogas também. E hoje, na minha concepção, a melhor escolha que eu fiz foi não querer usar mais, né? Esse subterfúgio, né? Porque o consumo da droga ela vem com uma desculpa, né? Que é estresse diário, é problema, é uma falta de aceitação, né? A pessoa que não se aceita se refugia em um vício, em uma adicção, que pode ser o álcool, pode ser a droga ilícita, pode ser jogo de azar, pode ser um certo apego ao dinheiro, pode ser uma dependência também, sexo. Então, são vários tipos de adicção que o ser humano pode adquirir. Então, tratar do lado espiritual que ajuda nesse processo. Quando a gente estreita o nosso relacionamento com o Deus da nossa compreensão, seja, né, no Evangelho, a gente firma esse compromisso, se estreita com a presença de Jesus, ele que dá força, mas o primeiro passo precisa ser meu. O primeiro passo precisa ser do ser humano, de querer ter uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual saudável. Porque quando a pessoa busca ter uma vida espiritual saudável, no físico e no mental, vai estar saudável também. Porque, igual assim, em caso até de outras religiões, as pessoas que não têm a religião falam que é católico, né? Mas se não praticar aquele catolicismo, também de nada vai adiantar. Porque ela precisa estreitar ali a intimidade dela com o ser superior dela. Igual nos grupos de mútua ajuda, nas clínicas de dependência química, que não tem uma ligação com a religião, tratam o meu Deus, né? Tratam Deus como poder superior. Então, a gente precisa estreitar
o nosso relacionamento com o poder superior do nosso entendimento, da nossa escolha. E eu entreguei a minha vida para Jesus, e Jesus restaurou a minha história a partir do momento que eu dei o primeiro passo para ele fazer isso, porque a própria palavra diz que ele não arromba o coração de ninguém, ele bate a porta e a gente que abre para ele entrar e cear com a gente. Então, o primeiro passo na espiritualidade é a gente reconhecer que a gente precisa mudar, que o que a gente está vivendo não é que não esteja nem certo, porque cada um tem a sua verdade, e a única verdade é Jesus. Cada um tem a sua verdade. Mas a verdade, o caminho e a vida é Jesus, independente de religião. Aqui eu não estou falando de metodista, batista e nem igreja católica, estou falando de Jesus, do meu poder superior. Então, a espiritualidade, ela ajuda em todas as áreas da nossa vida. Uma vida espiritual, uma vida... A gente está sempre em contato com Deus, em oração, está sempre falando, ele buscando conhecer a Bíblia, né? Que a Bíblia é a palavra do Senhor que nos dá o sustento, falando por mim, né? Que me dá o sustento para continuar numa vida de recuperação. Porque até nas clínicas de dependência química, é ensinado a dependência química, o alcoolismo não tem cura. E não tem cura mesmo. Sabe, Cláudio, mas você que fala que a serva de Deus está falando que existe alguma coisa no mundo que não tem cura? Sim, não tem cura. A dependência química, o alcoolismo não tem cura. Tem libertação. Tem libertação desde o momento que eu reconheço que aquilo está me fazendo mal, eu não quero mais isso para a minha vida, então eu vou buscar em Deus uma intimidade com Deus para me ajudar a sair daquilo ali. Desde o momento que eu dou o primeiro passo, aí o meu poder superior ele me ajuda. Ele me ajuda. Ele não é que Deus precisa que o homem faça alguma coisa, mas Deus ele não criou robô. Ele não fez robô. Ele fez ser humano, ele fez o homem e a mulher para poder ser a imagem e semelhança dele e buscar força nele. Então, é isso que eu aprendi, eu busquei fazer, isso que entrou em meu coração. Algumas pessoas conseguem levar a recuperação só nos grupos de muita ajuda. Tem pessoas que não precisam passar por clínicas de dependência química, mas é individual, né? O ser ele é individual, assim, na sua capacidade. Mas nós precisamos também um do outro, que é onde os passos, né, que as clínicas ensinam, que os grupos de muita ajuda ensinam, que em determinados momentos vai ser só você, em determinados momentos vai ser você e seu poder superior, e em determinados momentos vai ser você, o poder superior e o outro, e o próximo, que também está na palavra de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas primeiro eu tenho que me amar, né? Que a palavra mesmo diz, amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar para amar o próximo. Então, tudo assim é uma questão de tempo e de entrega, não só de tempo, porque pode passar muito tempo, eu parar naquilo ali, eu fiz alguma coisinha, hoje eu não bebi, acabou. Não estou bebendo, tá bom, mas não é. Eu preciso tratar do meu psicológico também. Eu preciso buscar conhecimento, eu preciso interagir, eu preciso buscar entender o que é dependência química, porque ela não é fácil. A dependência química está na mente, a mente do homem, né? Nem a ciência entende por completo a mente. Há muitos estudos. Então, o que eu preciso buscar é estreitar o meu relacionamento com o Deus da minha compreensão e me conhecer. Por quê? Como já aconteceu com muitas pessoas, e eu preciso vigiar muito nisso, pessoas de 15, 20, 30 anos de recuperação e recair. Então, é uma luta diária, a busca da recuperação é constante. Por isso, só por hoje eu não bebi, só por hoje eu não consumi droga ilícita, só por hoje eu não roubei, só por hoje eu não joguei, só por hoje eu não tive aquela atitude sexual de extravagância, porque o sexo
como dependência, como adicção, é doentio, acaba com a pessoa também. A gente precisa ter equilíbrio. E esse equilíbrio, quem nos dá é a espiritualidade. Antes da espiritualidade, eu preciso desejar muito. Para a gente conseguir evitar um copo para o dependente, conseguir evitar um copo de bebida, para evitar o uso da substância de escolha, é uma luta constante, dói. E uma coisa também que eu não posso esquecer é o apoio da família. A família que tem um dependente químico dentro de casa. Não é só pensar que aquela pessoa é sem vergonha e não consegue sair. Não é fácil. Não é fácil evitar. Precisa de ajuda. Por mais que eu tenho que dar o meu primeiro passo, mas se eu vivo com a minha família e a minha família está sofrendo tanto com aquela situação, ela precisa também se cuidar, porque existem os codependentes. Os codependentes, eles sofrem muito. Não adianta achar que, eu sou codependente, eu tenho o meu filho, eu tenho a minha esposa, o meu esposo, eu não tenho problema com bebida, eu posso tomar o meu traguinho. Ele não pode, ele tem que se cuidar, ele tem que se internar. Mas não é bem assim. Não é bem assim. É necessário que a família chegue junto, dê esse apoio, que depois até a própria família vai ver que ela também não precisa de beber, de usar droga para ser feliz. A gente não precisa disso para ser feliz. A gente não precisa. Para ser feliz, a gente precisa estar de bem com a gente mesmo. E se para ficar de bem com a gente mesmo, a gente precisa recorrer à droga, a qualquer tipo de droga, a gente não está bem. Então, a gente precisa buscar ajuda. Então, fechando a minha fala, para quem estiver ouvindo agora e for ouvir depois, se você tem problema com a bebida, você até não reconhece, mas desde o momento que você tem que beber, é um problema. Dá vontade de beber, até pode dar vontade. Eu sinto a vontade, não posso falar que eu não sinto a vontade. Mas aí eu tenho que entender que eu não posso, então eu não vou. A Cláudia vai fazer 6 anos, né? No final do próximo mês, se Deus permitir, 6 anos que não bebe. Mas a Cláudia não sente vontade de beber? A Cláudia sente a vontade de beber, mas a Cláudia reconhece que não pode. Então, quando eu reconheço que eu não posso, eu não bebo, então eu sei que eu consigo ser feliz sem isso. Então, a minha dica, o meu conselho para quem está assistindo e quem vai assistir, se você acha que você tem que beber, que você tem que jogar, que você tem que usar outros tipos de droga ilícita para ser feliz, e você nunca reconhece que precisa parar, você tem um problema sim. Busque ajuda. Tem telefones aí de grupos de autoajuda, de clínicas. Posso até passar o meu contato para eu passar o contato dessas clínicas, dos grupos, porque você não precisa disso para ser feliz. O que você precisa para ser feliz é estar bem consigo mesmo, bem com o teu poder superior, intimidade com ele, falar com ele diariamente, orar, fazer o que for necessário para você ficar bem com ele, porque só o nosso poder superior consegue nos dar a força necessária. A gente dá o primeiro passo em direção a ele. E ele nos dá o suporte necessário para continuar, para perseverar, para prosseguir. Porque é uma perseverança, não é fácil, mas é possível e vale a pena. Muito obrigada. Estourei o tempo, Magda. Claudinha, você ainda tem tempo, você está falando tem 20 minutos, mas também eu abro para algumas perguntas para os participantes aqui do grupo. Sim. Né? Nelita, Patrícia, Aguinaldo, queira perguntar. Tem alguma pergunta, Nelita? Só abrir o microfone, para que a gente possa interagir, falar. Cláudia já até falou, né, da importância das pessoas, da família, dos amigos, nessa decisão. Cláudia, eu tenho visto muitas pessoas que, assim, elas não se dão conta, né, de que elas estão dependentes daquilo.
elas acham que elas estão simplesmente brincando. Ah, não, é meu momento de lazer, então eu vou beber. E aí, às vezes, aquele beber se torna tão constante que passa a não ser só mais um momento de lazer no semana e passa a ser constante, porque se ela não beber, ela não consegue encarar o chefe na hora que chega do trabalho, ela não consegue passar o tempo todo no trabalho, ela não consegue render se ela não beber. E é interessante, porque muitas vezes a gente pergunta com os nossos colegas, você já está viciado? Não, eu só bebo uma cerveja, como se a cerveja não tivesse álcool. Então, tem a questão também, acho que do preconceito, né, das pessoas de achar que só bebidas como uísque, que são fortes, né, cachaça, que são álcool. A cerveja, não, cerveja é uma bebida social, todo mundo bebe, não dá para ficar quimicamente alterado com uma cerveja. O problema é que ninguém toma uma cerveja, quer tomar a caixas de cerveja. E isso aí vai acumulando, né? Então, assim, é interessante quando você coloca que precisou da ajuda também das outras pessoas. Assim, a gente entender que nós não nascemos nesse mundo para viver sozinhos, nós somos uma sociedade, uma comunidade, e o problema de um é um problema de todos. A necessidade de um é uma necessidade de todos. A gente tem que ter essa visão aí, até para a hora da recuperação. Né? Como Jesus mesmo colocou, né? Ele sempre colocava para a multidão o problema daquele um que ele ia curar. Mas ele expunha para a multidão, porque não adianta ele curar se a sociedade também não vai apoiar e não vai segurar a situação junto com aquela pessoa, né? Então, assim, eu vejo muito a história de Maria Madalena, que foi tão mal vista porque ela foi uma prostituta. E a sociedade não aceitava ela, mesmo depois que ela não, deixou de ser. Né? E Jesus sempre colocando ela na sociedade e dando um empoderamento, né, para ela. E eu te vejo assim, empoderada pelo Espírito Santo, né, empoderada pelo que Jesus fez na sua vida, porque se a gente não tiver com essa harmonia espiritual, realmente fica mais difícil, não é impossível, não vou dizer que nem todo mundo consiga, mas é mais fácil quando a gente faz uma conexão espiritual, porque nós não somos só essa carne que necessita da comida ou do álcool para ficar alerta, ou das coisas materiais, nós temos uma essência espiritual. Né? E que aí as religiões, cada um chama de alguma coisa, né? Tem um nome, mas é a essência que nós temos, que é do Criador mesmo, a imagem e semelhança. E aí, você falou do equilíbrio, foi muito interessante, que tudo realmente nos é lícito, mas nem tudo convém. E em alguns casos, não convém e não é bom nem experimentar. Se eu sei que eu não posso comer camarão, para que eu vou comer um prato de camarão? Para passar mal e ficar internado. Que eu vou entrar em colapso com o meu organismo, porque eu sei que eu não posso comer camarão. E as pessoas precisam pensar um pouquinho nisso. Existem pessoas que fazem uso de algumas substâncias e não têm a reação que outras, porque nós somos diferentes. E saber ter a humildade de saber os limites e saber quando parar é muito importante. Né? E eu vejo assim, a sua capacidade que você teve de reconhecer que aquilo não estava fazendo bem. Você não estava vivendo livremente, vamos dizer assim, fazendo escolhas. A escolha era só uma faceta, né, da vida que acabava atrapalhando as outras coisas, as suas vivências de família, em tudo. Então, assim, é importante da gente reconhecer, enquanto ser humano, que nós temos os nossos limites. Né? Como você colocou também, tem os lícitos e os não lícitos. Porque é lícito, eu vou usar à vontade. Se aquilo não está te fazendo bem, né? Agora, nesse momento de pandemia, eu sou professora e a nossa classe de profissão já é uma classe muito estressada, com muita tribulação, muito trabalho, e eu tenho visto colegas
consumindo muita coisa para dormir, porque não consegue dormir, ansiedade, isso se tornou uma doença e muitos estão viciados, estão precisando dos psicólogos, da espiritualidade para sair disso, porque é um momento ruim para toda a sociedade, né? E principalmente porque a gente quer um alívio, mas entender que aquele alívio ele é passageiro, quando acabar o efeito, o nosso organismo vai estar tão pior que nem vale a pena. Verdade. Nem vale a pena, porque a gente vai ter comprometido muitas vezes até, né? Como já aconteceu há pouco tempo, das pessoas fazerem coisas enquanto estão quimicamente afetadas e que depois, quando vê o que fez, se arrepende, mas aí já fez, né? Porque não tinha consciência. E aí começa, aí que eu volto a dizer que nós somos uma comunidade, né, um grupo, e nós vivemos nem em função, mas assim, dependemos uns dos outros para poder essa sociedade estar legal. E quando uma pessoa faz uma coisa dessa, o problema não é só dele, é de todos nós também. Né? Porque se ele a nossa ajuda para poder sair disso, ele não vai sair também. Então, se colocar, ter empatia, se colocar no lugar do outro é muito importante. Muita gente quer acusar o outro. Né? Porque aquilo lá, ele não serve para nada, ele vive bêbado na esquina, ele vive não sei o que, não sei o que lá. Mas se você não for a ajuda que ele precisa, ele realmente não vai sair dali. Porque a gente precisa estar ajudando uns aos outros. A família é muito mais bombardeada, né? A esposa quer separar do marido, o marido quer que a esposa nunca mais volte para casa, porque cria confusão, o filho tem medo, que às vezes chega em casa agressivo, mas é nesse núcleo aí que tem que começar a cura também, né? De todo mundo, porque eu penso assim que a sua família também deve ter ficado doente, vamos dizer, junto com você, nesse período, porque queria a sua recuperação, queria que você deixasse aquilo que estava te fazendo mal, mas, ao mesmo tempo, eles não sabiam como. E foi muito interessante a sua fala, que precisou da espiritualidade, precisou também da clínica, que tem algumas situações que realmente só o apoio de quem é técnico pode colaborar e ajudar, porque existe aí realmente uma dependência, né, química do organismo mesmo, e às vezes vai até além da nossa vontade. Às vezes eu quero sair, mas quimicamente eu estou presa. Para cortar fazer esse desmame, cortar essas dependências, leva um tempo, tem que ter paciência também, se perdoar também, né? Pelos vacilos, se cuidar, né? E começar de novo. E aí ir para frente. E eu acho importantíssimo esse diálogo, porque a gente vai vendo que nós estamos impregnados com muitas coisas. E quando você coloca isso, a gente vê que, poxa, eu também tenho uma dependência nisso, naquilo outro, que eu também quero sair. E a sua experiência é super importante, porque a gente quando você vai falando, vai abrindo aquela luz no final do túnel. Onde Deus ele vai usando uma pessoa para poder alcançar outra, né? Porque eu precisei chegar bem no fundo do poço mesmo. Lá no fundo eu cavei mais um pouquinho, achei que já dava para respirar, mas não, eu estava me afogando. Mas, assim, foi no tempo, acredito que tenha sido no tempo certo. E o mais legal de tudo é quando a gente lembra de várias situações que, na época, foram terríveis, assim, que eu queria até morrer porque eu tinha feito aquilo. Mas hoje, ao lembrar, a gente além de tirar uma lição daquilo, a gente conseguia até encontrar uma certa graça. Não tem graça nenhuma, mas como já passou, superou e cicatrizou, a gente acaba achando até uma graça daquilo. Mas é um processo. Você até para e pensa, como é que eu fui capaz de fazer aquilo, né? Hoje você vai pensar assim, eu saí do trabalho, ia para o bar, chegar no outro dia, não sabia onde eu estava. Eu voltei para o serviço, eu saí do serviço, fui para o bar, do bar, eu achando que estava vindo para casa, eu estava voltando para o serviço, cheguei no serviço bêbada. Aí, só que assim, eu contei assim com até uma empresa que teve muita
teve muita simpatia por mim, porque a funcionária chegou bêbada. Aí arrumaram um carro lá e me mandaram para casa de volta, porque estava ruim. Então, é complicado. Quando as empresas também têm a consciência de que isso é uma doença, Sim. né, elas fazem um trabalho de colaboração. Agora, quando não entendem que isso é uma doença... Joga o problema para outro. Exatamente. Não, o problema não é meu. Vai para outro lugar, arruma outro lugar que queira resolver o seu problema ou te ajudar a resolver o problema. Então, ainda existe aqui algumas empresas que têm essa consciência, né? E é importante, é como eu falei, a sociedade. Não é porque um funcionário está momentaneamente com um problema que ele deixou de ser um bom profissional. Ele, naquele momento, ele pode não estar correspondendo. Mas se você joga ele fora, vamos dizer assim, você vai ter que treinar um outro. Então, às vezes, é mais fácil você ajudar ele a se recuperar e ter a funcionalidade dele novamente, né, do que simplesmente jogar ele, né, para fora da empresa. Né? Continuar se matando, né? Exatamente. E para ter porque uma o trabalho faz parte também dessa rotina nossa de estar em sociedade, se sentir realmente produtivo. Isso todos nós precisamos. Com vício, sem vício, nós precisamos estar nos sentindo dentro da sociedade produtivos. Sim. Né? E para você ter uma ideia, na época, nessa empresa que eu trabalhei, né, aí que eu fui para a clínica de dependência química, né, da Shalom, aí fiquei pelo INSS 2 meses, retornei para essa empresa, aí trabalhei, aí eu já estava frequentando também grupos de mútua ajuda e ia na Shalom após trabalho. Eu saía mais cedo, pegava a declaração, era abonado o meu horário. A empresa não me atrapalhou em nada. A empresa foi importante também para essa situação. E passou um tempo, aí eu estava frequentando direto o grupo de mútua ajuda, a técnica de segurança dessa empresa foi numa reunião comigo. Foi assim, uma coisa assim, maravilhosa. Foi numa reunião de mútua ajuda comigo. Até para ter as políticas públicas para ela como técnica de segurança também. Elas não são só função do Estado, do primeiro setor. As empresas são terceiro setor, mas elas têm um papel importante na sociedade, né? E que eles precisam cumprir também, como sociedade toda. Assim, somos todos filhos de uma nação e tudo que a gente faz é para produzir melhoras para toda essa nação, né? E aí, se umzinho está precisando e a gente começa a jogar fora, jogar dentro do rio, e aí? Como é que a gente se fortalece enquanto nação, né? Enquanto sociedade, enquanto tudo? Então, esses programas, né, de políticas públicas, né, tem que acontecer tanto dentro das empresas particulares quanto governamentais, justamente para poder segurar, porque nós somos o patrimônio do nosso país, o maior patrimônio, somos nós que colaboramos com a economia do país, isso tudo tem que estar junto, e não dissociado, como muitas vezes as políticas apresentadas parecem que o ser humano está dissociado de tudo. Ele é simplesmente um funcionário que tem que dar conta daquele trabalho e é uma máquina, como se fosse uma máquina, né? E aí a gente precisa voltar ao pensamento de que o ser humano não é máquina e ele é produtivo, sim, mas tendo condições boas para isso. E quando ele está doente, ele tem que ser amparado, né? E a gente tem que ver essa questão do momento de sair da empresa para uma cura interior, que seja emocional, que seja psicológica, que seja de um vício, de uma química, né? E a empresa tem que ter esse olhar, né? E eu achei muito interessante a segurança do trabalho ter essa visão e exercer isso, porque às vezes a pessoa tem conhecimento, mas às vezes a política de trabalho da empresa não permite que ela coloque isso em prática, né? Então é muito bom. Falando que nesse assunto, na verdade, eu vou pedir depois para o Aguinaldo dar uma fala, que Aguinaldo, né? Ele é assistente social, é profissional, faz parte da comunidade terapêutica Shalom,
clínica de Faz parte da tratamento minha vida especializado, porque também é um foco muito importante para chamar a atenção das empresas, né, da importância. Eu, como RH, eu sempre falo, né, e a gente entende que você investir no profissional é muito mais ganho para uma empresa do que você mandar embora. O gasto é muito maior e o desgaste, né? Falando enquanto RH, você contratar, capacitar novamente. Então, assim, acho que depois que a Nelita falar, entendi que a Patrícia ia falar, já passa a palavra para o Aguinaldo. Passa a palavra. Eu estou aqui com a cabeça baixa que eu estou compartilhando, tá, pessoal? Mas estou escutando. Obrigado. Oi, olá, todo mundo. Boa noite. Muito bom te ouvir aí, né? Na verdade, me deu vontade de falar justamente nesse sentido, né? Eu lembro que na última reunião que ficou na minha cabeça foi... Não sei se foi a Nelita que falou, alguém falou alguma coisa sobre... foi a do amor exigente, né? Ela, não lembro o nome, porque eu sou muito sequelada ainda, sabe? Foi muita droga ilícita. Cristiane Lopes. Exatamente. Então, uma coisa que ficou gravada, olha que ela falou um monte de coisas, né? Mas ela falou uma coisa que ficou gravada, né? Foi essa interação, né? A Nelita acabou de falar aí, né? Sobre ser humano, né? E a gente está meio desconectado mesmo, né? Dessa coisa do ser humano, né? Porque, na verdade, as empresas, dependendo delas, né? São poucas ainda, né? Mas eu não queria nem falar muito das empresas, né? Eu me identifiquei aí com a Cláudia, falando do SEAD, né? Eu sou cria do SEAD, né? Do SEAD de São Cristóvão, né? Eu comecei lá a minha semi-internação, que a gente falava, né? Que era SEAD dia. E eu lembro que eu comecei lá em 2001, né? Em agosto de 2001, julho de 2001, não me lembro. E eu me lembro que eu fiquei 1 ano naquele lugar, mais ou menos, 9 meses aproximadamente. E eu me lembro que logo depois, os governantes da época lá do Rio de Janeiro, capital, né, acabaram com tudo. O SEAD continuou, teve aquela coisa toda, né? Ele continuou indo para lá, indo para cá, com pouca gente, não tinha mais internação, né, e tal. E aí, assim, é um longo percurso. Vamos chegar em Macaé, né? Senão eu vou falar aqui até amanhã. Né? Pode não. 20 anos de história, quase, complicado. Mas chegando em Macaé, né, já com alguns anos limpa, né, sem usar nenhum tipo de droga, né, de químico, eu precisei, por conta da depressão e de algumas situações da minha vida, eu precisei de uma ajuda psicológica, né? E eu fui procurar o CAPS. E aí o CAPS não me aceitou. Eu já tinha muito tempo, né, sem usar e tal. Ele falou que o meu departamento seria outro, me encaminhou para um outro lugar. Eu me inscrevi, fiquei 1 ano esperando, né? E aí, por obra desse poder superior, né, aquela questão da qual eu tinha procurado já tinha até resolvido, né? Mas eu estava vivendo uma outra questão urgente naquele momento que eles me chamaram. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu esperei 1 ano para ser atendida, né? Então, assim, o que eu fico vendo, né, é que não tem na escola, né, um momento de grupo de mútua ajuda, né? Não tem numa escola, eu vou falar só de escola, tá, gente, agora. Não tem na escola que o filho leva para casa, tá? Essas coisas, ele inferniza. As crianças infernizam os pais. Eles sabem onde tem um lugar. Pai, eu ouvi na escola, eu ouvi fulano, eu ouvi a Nelita que eu confio falando, vamos lá e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, essa interação pública é que falta, né? E eu fico vendo, né, que as empresas não estão nem aí, porque os governantes também não estão nem aí, porque nós, dependentes, não estamos nem aí mesmo, tá, gente? É só quando chega no fundo do poço, né, Cláudia, que a gente procura ajuda, né? Mas se eu tivesse sabido antes que eu era portadora de uma doença,
que eu tivesse ouvido alguma coisa. Talvez eu não tivesse que cavar, sabe, Cláudia? Mais um pouco do fundo do poço. Talvez eu escolhesse fazer isso, né? Mas eu não tinha um leque de opções. Isso em 2001, eu tinha mais opções do que eu tenho hoje. Olha que loucura. É isso que eu acho loucura. Porque em 2001 eu tinha clínicas públicas para me internar. Só que na minha avaliação não fui internada, eu fui lá para procurar a internação, porque eu não confiava mais em mim, que não me solta, porque eu não sei o que eu vou fazer. Era assim que eu estava. Entendeu? Então, assim, a Cláudia estava falando aí, e assim, se considere uma privilegiada de estar numa empresa da qual alguém, pai, ela foi chegar no Shalom por um plano de saúde ou por alguma coisa. E quem não tem plano de saúde vai procurar o quê? Internação aonde? Né? Porque não é aqui medindo graus de drogas, e isso e aquilo outro. Né? Mas como é que a gente vai tratar os jovens que usam crack apenas no grupo de mutuajuda? Eu sou do grupo de mutuajuda. Eu acredito que o mutuajuda resolve tudo. Né? Mas resolve tudo para quem tem uma cabeça legal. Para quem não tem referência familiar, referência escolar, referência... É quase impossível pegar esse jovem de volta. Porque ele não tem porra nenhuma, desculpa o palavrão, a perder. Você está entendendo? Então, assim, o que me corta o coração é a quantidade de mutuajuda que nós temos, quantidade de professor que nós temos, a quantidade de político que nós temos, e a gente não consegue fazer 0,5% daquilo que poderíamos fazer, entendeu? É isso que me entristece. Que é como a Magda fala muito essa frase, né? Por conta de várias coisas. Enxugar gelo. A gente... às vezes alguém me procura porque sabe, porque eu estou num grupo de mutuajuda e aí eu conheço gente aqui, ali, eu indico para lá, indico para cá, internação não sei aonde. Mas, mano, a maioria das internações é R$500 por dia. E é a baratinha. É a baratinha. Entendeu? Vamos lá. Então é isso. Em relação ao Aguinaldo, por gentileza. Liga o som. Abri agora. Boa noite a todos e a todas. Me ouvem? Boa noite. Prazer. Tudo bem, Cláudia? Prazer ouvir você falar, querida. Um prazer imenso estar nessa sala com cada um de vocês, É muito provocativo tudo isso, né? Muito provocativo para mim, enquanto um profissional do serviço social, que a expressão, né, assim, o cerne da minha profissão são as múltiplas expressões da questão social, e tudo isso que está sendo abordado e muito mais, né, está no cerne, né, de uma ou várias expressões aí da questão social. Mas, enfim, eu preciso, né, dentro do que Magda falou aí, pontuar algumas coisas para depois, Cláudia, te fazer duas perguntas apenas, que eu acho que são fundamentais nessa trajetória, né, desse teu início lá na clínica, enfim. Mas algumas questões são importantes nós pontuarmos quando se fala, né, de políticas públicas, quando se fala de empresa, quando se fala do ser humano, enfim. Entender que nós vivemos num país capitalista. E o cerne do capitalismo é essa fragmentação. Por mais que hoje nós vivamos, né, isso de uma forma exacerbada, como, de repente, né, algumas gerações, né, nunca viveram, mas essa é a máxima do capitalismo. Né? Só que, literalmente, hoje, né, nos tempos de hoje, a gente está vivendo isso de uma forma, né, extremamente exacerbada. Mas, enfim, quando se fala de empresa, e Magda falou dessa questão do RH, a visão das empresas, né, eu que lido diretamente com empresas a partir do momento em que o indivíduo se interna na nossa unidade, na Shalom,
a visão das empresas, nós tentamos construir uma visão diferente, no sentido de que, primeiro, né, a dependência química ela já foi preconizada pela Organização Mundial de Saúde enquanto uma doença. Então, um colaborador, um funcionário que está doente, né, primeiro, ele não pode, naquele momento, né, eticamente ser demitido. E 95% das empresas que se valem disso, né, de demitir, tentando buscar um outro funcionário, que vem muito do que Magda falou mesmo. Você vai ter que contratar, treinar, capacitar, e o sujeito vai ter que, né, minimamente levar um tempo para, de repente, chegar próximo à produtividade daquele, né, funcionário, daquele colaborador ao qual você demitiu. Tem uma questão que é fundamental. Entender que a probabilidade de você demitir um funcionário, porque então somente ele é um dependente químico, mas é óbvio que nenhuma empresa vai dizer isso, às claras, eu estou te demitindo, Agnaldo, porque você é um dependente químico. Não, vou falar que a minha produtividade caiu, vou usar N argumentos. Mas, nas entrelinhas, não se saber, bom, o cara é um dependente químico. A probabilidade dessa empresa contratar um outro dependente químico é muito, muito grande. E quando eu tenho a oportunidade de estar, né, falando com profissionais de RH, de departamento pessoal, enfim, de empresa que é SMS, eu trago, né, essa questão. E é importante nós pensarmos nisso também, né? Eu sou dependente químico, vou correr esse risco e tal. Não! Existem muitos dependentes químicos. Nós estamos falando, quando fala das salas, né? A gente está falando apenas das salas, e as salas estão cheias. Graças ao poder superior por isso. Mas fora aquelas pessoas que dizem assim, não, eu não sou, mas que é um dependente químico. Né? E fora aquelas pessoas que são e não estão em sala, não acreditam, né, na mágica, no milagre que acontece dentro dessas salas, dentro de uma instituição, enfim. E pensar política pública, infelizmente, a gente está sempre um passo atrás, porque nós não temos uma cultura preventiva. Nós não pensamos preventivamente. Então, nós gastamos, às vezes, 2 milhões, como, né, Patrícia acho que usou o termo enxugar gelo. É porque a gente está sempre atrás. Né? As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, né, eles não têm nenhuma política preventiva voltada para eles. Né? Então, depois que aconteceu, aí que a gente vai tentar fazer alguma coisa. O investimento é muito maior, tanto investimento financeiro, investimento de tempo, investimento de recurso, né? Investimento humano mesmo, enfim. E, Claudinha, assim, né, falar dessa questão dá muito pano para manga. E falar do que você veio trazer, né, linda? Eu lembro quando você chegou a primeira vez lá na clínica e te disseram assim, você vai fazer o Day Clinic. Não temos possibilidade nenhuma, nunca aqui teve internação feminina, e não vai ser agora que vai ter. Como foi isso para você? Eu sei, mas eu quero ouvir você dizer como que foi isso para você, e qual foi, se é que eu posso dizer, estratégia, qual foi a sua atitude perante aquela negativa, né, em virtude de até mesmo recursos para te atender numa outra modalidade a qual, dentro do seu contexto, você vislumbrou que teria que ser daquele jeito. Você está sabendo o que eu estou dizendo. e dizer a todos que você foi a pioneira para, assim, nos tirar de um lugar comum e fazer com que nós avançássemos mais uma milha, no sentido de, dentro, né, do município de Macaé, entendermos que existiam outras mulheres, obviamente, quiséramos alcançar a todas, né, mas que, pelo menos, se a gente conseguisse, assim como nós estamos conseguindo fazer por uma, por duas, por três, por quatro, por cinco,
já é muito melhor do que não conseguir fazer por nenhum, porque a necessidade a gente sabe que é muito grande. E outra coisa que eu preciso, né, quero ouvir você aí trazer para a gente, primeiro essa questão, né, de como foi você ter essa negativa e como foi para você lidar antes das coisas clarearem, né, das coisas começarem a acontecer positivamente para você em nível de recuperação, lidar com as recaídas, se elas aconteceram, como foi esse trajeto para você. Obrigado. Quando eu cheguei no Shalom, ele falou que não tinha internação feminina, eu achei ótimo. Não queria mesmo. Eu não queria me tratar. Eu não tinha problema com bebida na minha concepção. A minha família que estava falando demais. O pessoal no serviço falando demais, todo mundo em cima de mim. Aí eu quis dar um cala-de-boca, mostrando que eu não teria condição de pagar uma clínica. Já fiquei triste, né? Já fiquei frustrada da clínica aceitar convênio, né? A primeira frustração foi a clínica aceitar convênio. Poxa vida. Aí, de cara, quando fala que não tinha como internar, opa, certinho, certinho. Eu não queria mesmo. Mas aí, né, eu comecei indo no The Clinic, só que aí eu tenho que usar a expressão enxugando gelo também, né? Porque eu saía do The Clinic e eu ia para o bar. Com tudo que eu aprendi ali, o instrutor ali, o terapeuta ali, firme ali, eu chegava no bar e eu bebia com raiva do terapeuta, de tudo que o terapeuta tinha falado comigo. Eu bebi a intenção dele. Essa aqui é para você, fulano. E bebi. Porque eu ficava com raiva porque ele me confrontava. Então, eu achava assim, aquilo um absurdo. Eu estar passando por aquilo. Então, aí foram... Eu falo, foram 4 recaídas, mas, na verdade, eu ainda não tinha chegado, né, num ponto assim, de que eu estava no processo de recuperação e recair, porque foi quase que sequencial. Em 2 meses, foram 4 porres, né? Para quem estava em tratamento de dependência química, em 2 meses foram 4 vezes que eu desci lá no bar. Aí até o meu marido tomar uma atitude de comprar uma moto, me levar e me trazer, eu ficava até 10 horas. A clínica reconheceu, talvez podia me ajudar um pouco mais, me deixando ficar até a noite. Eu ficava ali até a última atividade que tinha, que é chamada RES. Aí eu ficava, às vezes, para jantar, eu saía de lá 10 e tanto da noite, quando eu reconheci que eu precisava me ajudar, eu estava ali perdendo tempo. Eu estava ali perdendo tempo e as pessoas perdendo tempo comigo. Então, quando eu percebi que aí, da 4ª vez que eu saí de uma terapia e fui para o bar, aí aquilo já começou a me machucar. Já começou a me machucar. Porque aí eu já estava estudando os 12 passos, eu já estava ali no início dos passos. Então, aquilo ali, eu já não bebia tranquila, aquilo já sentia uma acusação. Se eu estou buscando tratamento, como que eu vou continuar bebendo? Eu preciso me livrar disso. Foi onde eu reconheci mesmo. Aí onde passou a doer de verdade. Quando a gente reconhece que precisa de ajuda e a gente não consegue parar, isso dói muito. Isso machuca muito. É onde algumas pessoas trocam o vício. Tomam medicamento. Eu lembro, na época lá, eu tomei medicamento também, e eu cheguei a ingerir bebida alcoólica com medicamento. Ficava ruim. Aí depois, quando eu tive essa concepção que eu teria que levar a sério, que eu precisava mudar mesmo, aí que eu ficava só com medicamento, tomava o medicamento mesmo com compromisso, aí também já tinha aquele negócio de ficar levinha, né, com medicamento, aquela ondinha também que eu já estava gostando também, porque o meu organismo ele é doente, o meu organismo está em recuperação, ele é doente, né? Só por hoje ele está em recuperação há 5 anos e pouco, mas quando estava no auge da doença, a doença bem ativa, então é um perigo trocar uma dependência por outra. Então foi assim um processo formiguinha, não foi fácil não,
Mas, graças a Deus, e a equipe da clínica que teve toda a paciência, todo o amor, todo o comprometimento ali. O meu marido chegava falando assim para alguns funcionários que não estava dando certo, que ia me tirar de lá, que estava perdendo tempo. Se me tira dali, eu acho que já era separação, porque tinha como continuar nessa situação. Aí a mulher de boteco, quase que 24 horas por dia. Aí, só que aí os funcionários falavam, não, ela vai conseguir, você precisa ter paciência. Vai, continua. Então, a força da família, o abraço da clínica e o meu reconhecimento que eu precisava, porque se eu não desse o primeiro passo, com esse tempo de pandemia de Covid, eu teria morrido, porque eu estaria na Poço de Bar bebendo. Não iria me cuidar. Do jeito que eu estava, é como a moça da última fala falou, o pessoal que usa crack. Patrícia, né? A Patrícia, as pessoas que usam crack, não tem noção de pandemia, não tem noção que precisa se resguardar. E eu estava naquela situação, porque eu tinha que beber todo dia, chegar em casa de madrugada. Eu não ia me resguardar. Me resguardando. Eu já tive Covid, mas aí foi tranquilo, me cuidei em casa e, graças a Deus, eu fui curada. Mas se eu estivesse naquele processo com a doença ativa ali, eu morreu de um do outro, de alcoolismo ou de Covid. Tinha dado ruim. Obrigado, querida. Patrícia trouxe, né, o tempo que ela teve que esperar para ser atendida, né, pelo município. A gente sabe muito bem que essas questões do município, estado, federação, né, o público, o quão moroso é, o quão problemático é, o quão burocratizado é, e assim, é como você trouxe, né, Cláudia, com propriedade. Fica se esperando muito do ser humano, né? E aí foge-se do que preconiza a Constituição Federal, né? A Constituição Federal, ela diz que é dever do Estado, né? Saúde, lazer, educação, mas está ali, cara, no papel. E para legitimar isso é muito complicado. Há que se ter muita luta, né? E eu penso que é um movimento, né, de formiguinha mesmo, e não é diferente desse movimento que, né, Magda, está sendo suscitado aqui, né, essa inquietude, né, que está surgindo, que está suscitando para que nós possamos ser mais pessoas a ter voz e ter vez, e dar voz e dar vez, né, para tantas outras pessoas que precisam realmente, né, que são aí os invisíveis, né, dessa nossa sociedade, porque pensar, né, o dependente químico, né, tem que falar do que é esse nosso viés, né, desse movimento, o dependente químico, muitas vezes, quase todas as vezes, né, ele não tem voz e nem tem vez, e nem é visto. Muitas vezes ele é só visto quando é para apontar o dedo, quando é para ser criticado, enfim. Mas dificilmente, né, se dão voz, se dão vez e se dão visibilidade para quando ele precisa fazer essa interlocução com o município, com o Estado, com a federação, no sentido do que são os anseios, as demandas, as necessidades dele, né? Então a gente precisa começar a ter um olhar diferente mesmo, né, mais humanizado acerca, né, de toda a sociedade, porque nós somos produtos do meio, mas nós também produzimos o meio, né? Então acho que é uma grande força, né, que a gente precisa estar fazendo elos, né, alcançando elos e mais elos para nós conseguirmos aí chegar no que é o nosso objetivo, que é ter uma sociedade mais justa, né, uma justiça, né, que possa alcançar a todos de forma, né, igualitária, enfim. Mas eu penso que é isso. Muito obrigado. Obrigado, Aguinaldo.
Pessoal, aqui na tela está acusando 1h21, embora começamos com uns 13 minutos aí de atraso, então considerar aí mais uns 20 minutos, não mais do que isso. O diálogo está importante, o objetivo é esse, é para que a gente venha mesmo ficar gravado. Depois eu ainda disponibilizo no meu canal YouTube, tá? Jogo que aí ele fica livre, como a gente está fazendo um tema livre, eu coloco no meu canal, coloco lá no nosso grupo, Movimento Viva Livre, tá? Para que a gente possa divulgar, isso vai ficar registrado. Quando hoje falando em espiritualidade, recuperação, hoje eu, Magda Soraya Delfino, com 3 meses e 21 anos de recuperação, vivendo só por hoje, eu começo a trabalhar, né, espiritualidade, a recuperação, abrir mão de ego, né? Então a gente sabe que é para esse movimento, é para ele deixar fluir, né, no tempo dele. A Cláudia é minha afilhada, né? Eu sou muito orgulhosa, né? Minha afilhada querida, vai fazer 6 anos, né, de recuperação, foi sugerido pela instituição Shalom, né, que ela procurasse um grupo de auto-mutuajuda e procurasse uma madrinha chamada Magda Soraya Delfino, coitada, né? Deram esse presente, a Shalom já saiu já indicando logo, e eu louvo muito a Deus, sou muito orgulhosa, né, cara, de ter... caminhamos bem pouco, né? A única coisa que eu botei ela sentada aqui na mesa aqui de casa, ela acabou de almoçar, falei para escrever o espaço, ela saiu com a pasta do baixo braço, não voltou mais, né? Mas o maior barato que a gente conversa, né? Fica meses sem conversar, se acompanha pela rede social quando nos falamos, né? Isso é importante, mostra a nossa recuperação, a nossa espiritualidade. E em relação até ao movimento, eu falei o sonho que eu tive, compartilhei com ela. Eu não sei se ela viu lá o que eu escrevi ontem no grupo do movimento, que tem uma pessoa oculta aí, mais próxima aí do prefeito, que se prontificou, já mandei todos os documentos, mas vai ficar em off até, né? E isso é legal quando a gente começa... E aí vem o resultado da espiritualidade, né, Cláudia? Aquilo que nós começamos no sábado, no domingo, e hoje aqui na segunda-feira, homenageando os Dia das Mães, que foi ontem, mas que são todos os dias. Você como mãe, como mulher, como profissional, né? Daí dessa importância, o Aguinaldo está aqui falando sobre que a gente precisa também trabalhar a questão das empresas, né? A questão que a Patrícia colocou, e eu sempre falo, hoje eu fiz até uma crítica, não, acho que foi, né, lá da fibromialgia, as pessoas, né, entender, até porque eu estou num propósito de evitar muitas críticas pela minha saúde. É pela minha saúde, porque tudo que abala a minha saúde, consequentemente, para a gente que nós somos dependentes químicos e quem trabalha sabe que vai mexer na minha recuperação. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz quando eu tomei uma decisão de sair da prefeitura, eu lembro até perfeitamente que eu falei para o prefeito, para o Michel da HPM, ou eu continuo e uso droga, vou morrer, perco 17 anos, ou eu saio e resgato a Magda. E hoje eu estou com 21 anos. Na época que eu estava na prefeitura, eu estava com 21 anos, estava sangrando, estava doendo, não dá, porque nós queremos fazer mais pelas pessoas. E as políticas públicas, elas não acontecem. A ansiedade, o desespero, para mim, né, que aí mais ainda, eu sei para vocês profissionais, mas para nós que queremos, que somos dependentes químicos, vocês não sabem a dificuldade que é. Até porque se eu encontro essa alegria, eu quero levar essa alegria para o outro, né? E entendo que o outro não chegou pelo grupo, né, que chegou pela saúde mental, como eu cheguei, mas sou filha de IP, de um certo grupo, né, que aqui a gente não fala em nome de nenhuma instituição,
mas, né, deixamos claro aí que não adianta a gente vir falar se nós não dizermos para as pessoas que estão escutando, que vão escutar, olha, tem a Clínica Shalom lá fora, a clínica que eu me arrepiei quando você falou, me deu vontade de chorar, que a Cláudia, né, a pioneira que fez com que a Clínica Shalom repensasse o seu modelo de atendimento, o seu modelo residencial, quando respondeu para ela que nunca, né, atenderia mulher lá dentro. Porém, repensou e hoje nós temos essa possibilidade, mas nós não temos ajuda do município. Se a pessoa não tem, e no momento da pandemia, né, que as clínicas estão, e há pessoas que estão ganhando dinheiro em cima de uma dor alheia. E a clínica que às vezes estão passando dor, querendo dar suporte melhor para recuperar as pessoas, mostrar o caminho, como a Cláudia falou, ela saía de raiva e tomava um pelo conselheiro. Até que no momento que sangrou, que quando ela bebeu na quarta, né, como ela deixou bem claro, ela não estava recaída. Para nós que somos profissionais, entendemos que não é recaída. Quem não se levanta não recai. Isso é fato. Né? Quando hoje, em 21 anos, se eu usar droga, é recaída. Pô, 21 anos depois, pô, vai ser uma recaída que, meu Deus, eu nem sonho. Né? Então, mas para quem está no programa, passou um certo tempo, 7, saiu de uma instituição, já está há mais de um ano, já reconhece um programa, e como ela falou, foi pouco tempo, né, que na quarta dose de cachaça ela já não se drogou mais em paz, a cachaça já não desceu legal. Né? Não desceu. E... Pode falar, Cláudia. A Não cachaça desceu. não desceu redonda, não? Enquadrou na goela. Pois é. Cortando. E aí a gente chamar a atenção das empresas desse investimento, desse custo-benefício, para que ela também possa repensar o seu modelo de acolhimento, né? Isso é muito importante, para que a gente possa, esse momento agora, né, mais do que nunca, como a Patrícia falou, há 20 anos, tinha várias oportunidades, hoje não, cara. Não tem, né? E a gente está aqui brigando, já estamos mais 2 meses, Tereza, não sei, com esse movimento para ter uma oportunidade que, em algum momento, alguém desses pessoal aí de acesso a prefeito fala lá, olha, realmente a gente está vendo todo dia, eu já estou enojada de grupo. 3, 4... Pô, matou. Mais uma mãe que está chorando, coitada. Pô, tem que parar com esse comportamento de mais uma mãe e começar a tomar atitude de política pública. Mais uma mãe, coitada. Poxa, até quando? Né? Até quando a gente vai ficar nessa? Mais uma mãe. Nós podemos diminuir isso. Né? Tem aqui o pessoal da escola, então, assim... Eu quero agradecer, Magda. E vou passar a palavra aí para que vocês comecem a fazer a consideração final e depois eu vou pedir no final que a Tereza falar, a Patrícia falar, a Nelita falar, se a Aguinaldo falar, que a Cláudia falar no final, que o Rui Márcia, ele está aí, eu estou vendo aqui, eu não sei, depois que vocês, né, falarem, a Lorena também, falar um pouco, né, do esposo de uma, né, uma pessoa que usava álcool, né, um esposo, uma mulher, né, pela sociedade, uma mulher bêbada, né, cara? E essa reconstrução do lado de vocês, poxa, eu admiro, eu sou fã e oro todos os dias pela família, eu sou apaixonada, muito apaixonada mesmo. Mas você vai falar só um pouquinho no final, tá, Wilmar? A Lorena, como filha, falar aí da mamãe, né, cara? Porque Lorena tem 25 anos, né? E a Cláudia está em tratamento, vai fazer há 6 anos, 5 anos e 10 meses. Quer dizer, as filhas, né, as netas,
o marido, né? Essa drogadição toda, né? E a família está aí. Então, isso é muito também importante. A gente, como se diz, pô, não só tem desgraça, né? Tem vida, tem alegria, tem reconstituição familiar, tem amor, e isso é possível. Então, é possível a recuperação e vale investir, né? Eu parei por aqui, só falo depois, tchau. Tereza. Então, eu consegui só entregar, mas eu ouvi desde o início, tá? Quero, assim, dar os parabéns à Cláudia, porque, assim, essa luta, né? Eu sei porque eu vivi isso em família também, e eu sei assim, como deve ser bom para você olhar, né, para trás e ver a sua vitória, né? E é como você falou, Deus é fundamental nessa hora, essa ligação, né, com o Deus Supremo, independente da religião. Eu falo Deus, né, porque a gente tem religiões assim orientais, né, que tem os seus outros tipos, né, de segmentos, mas o Deus é único. E com a fala da Patrícia, quando ela fala muito de escola, eu concordo que eu penso que a gente precisa de políticas mesmo que estejam dentro da escola, porque o jovem está ali, a criança está ali, você vê que tem, você verifica em festas de família, as pessoas, o pai dando um copinho de cerveja para o filhinho, para tal, acha bonitinho, né? Então, tem que começar mesmo esse trabalho de prevenção, né? E eu penso que a escola é o melhor meio, o melhor caminho. Eu, sendo do programa Saúde na Escola, estou tentando, né? Estou no grupo a convite da Magda. Eu acho importantíssimo essa discussão, que a gente volte, né, com o conselho, que a gente volte com a coordenação, que a gente possa ter mesmo políticas voltadas para a educação nesse sentido, né? E é isso, queria agradecer de estar aqui, seu depoimento foi maravilhoso, isso mostra para a gente que existe, sim, recuperação, mas é como você falou, o outro, você precisou querer, né? Você precisou sentir, né? A gente, por mais que a gente queira ajudar, a gente pode mostrar o caminho e estar ali apoiando, como sua família fez bravamente, né? Mas foi a partir do momento que você quis que a coisa começou a mudar, né? Então, mas a família, o apoio da família é fundamental, realmente, nesse sentido, né? Até de não levar, porque eu posso gostar da cervejinha e poder beber, saber meu limite, não ser um alcoolista, mas ao passo que eu vejo que alguém na minha situação, no meu lar, na minha família tem, eu posso evitar, né? Se eu quero ajudar, eu evito. É igual você tem na família um diabético. Se você sabe que a família é diabética, você não vai encher a sua geladeira de doce, né? Não vai encher a sua geladeira, sua bomboniere de chocolate. Então, é a mesma coisa, né? É entender que é uma doença e que você tem que evitar realmente se você quer ajudar seu familiar. E é isso, né? Encerro aqui a minha fala, Magda. Obrigado, Tereza. Mais alguém quer falar? Aguinaldo, Patrícia, para a gente encerrar aí por conta do nosso horário? Sim. Eu queria só agradecer aí, né, por esse movimento, né, essa reunião. Agradecer a Cláudia aí, né, dizer, poxa, que legal, né? O Aguinaldo falou aí dos elos, né? Então, assim, nós todos aqui já somos elos, né? E vamos achar mais elos e vamos, né? Força, né? Boa vontade, né? Nos leva muito longe. Então, muito legal, Cláudia, muito legal mesmo. Obrigado. E estamos juntos. Tamo junto, Só por hoje. de sempre. Sim. Aguinaldo, pode falar. Dizer, Patrícia, realmente os elos já estão aí se formando e vamos pensar um dia de cada vez, né? Valorizar os elos que já estão
se formando, né, se juntando. Existem mais coisas que nos juntam do que nos separariam. Tem essa oração, né? Então, acredito que o nosso pensamento tem que ser esse, e dizer que muito grato por poder te ouvir, Claudinha, ver, né, a sua caminhada, e dizer que é isso, é o poder superior na frente, vamos só por hoje, né? Dizer que é muito importante todos nós estarmos nessa energia, né? E as coisas vão acontecer, as coisas já estão acontecendo, né, para todos nós, mas nada é fácil. A gente tem que ter o entendimento que essa causa, né, é uma causa que financeiramente rende muito, mas que emocionalmente se desgasta muito, né? Porque a gente meio que rema contra a maré. Nós estamos aqui falando de algo que para muitas pessoas é uma utopia, né? É um mundo que não existe e que só nós enxergamos essa possibilidade, só nós enxergamos esse mundo. Mas é preciso ter alguém que enxerga para além daquilo que está posto, né? E esses elos somos nós. Porque algum dia alguém acreditou em nós, sendo que nem nós mesmos estávamos naquele momento acreditando que seria possível, mas alguém acreditou. É por isso que nós estamos aqui. E nós estamos aqui para acreditar que pode. E a gente está plantando. E a gente vai colher, né? Dizer que é muito importante aí esse movimento, e estamos juntos. Vamos aí, somando os elos. Obrigado. Boa noite. Agnaldo, antes de concluir, eu coloquei lá no grupo lá o convite para que a Shalom, no mês de junho, tá, a gente possa fazer essa roda de bate-papo, tá? Tô articulando direitinho. Tá? Prazer. A gente Tô articulando. fazer, e a Nelita aqui para ela não me cobrar. A Nelita é uma mestre, né? A gente está articulando a Shalom, sim. Senão ela puxa a nossa orelha, né? Tá bom? Tá Gratidão, certo. Agnaldo. Muito bom a sua presença, muito contribuiu a sua fala. Espero semana que vem nós vamos ter o IB. Patrícia, que quer falar? Para concluir? Beleza? Nelita? Não? Gratidão, então, pessoal. Ruimar, meio minuto. Deu ruim. Quero falar mais. Por favor. Agora gostaria de escutar, né, pessoal, o esposo da Cláudia, como ela colocou aí, né? Pois também um servo do Senhor, mas quero que ele fale, eu não quero falar nada. Oi, Mar, sinta à vontade, se sinta à vontade. Não tem problema a gente extrapolar aí no que vai ficar gravado, e isso é muito bom. Tá? Não se vangloriar, não, senão você vai, Nelita me mata. 5 minutos. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar participando aqui dessa sala, conhecendo esse projeto. Vou tentar ser bastante sucinto. Quanto falar da Cláudia, né, que vivi intensamente, né, toda essa problemática, né, da drogadição aqui em nossa casa, né, são relatos, né, muitos verídicos, alguns até bastante amenizados, né, que não dá para entrar nos mínimos detalhes, porque senão fica tenso. Mas a gente olha para trás, né, pelo que a gente passamos e onde nós estamos hoje, né, pela misericórdia de Deus, e como ela falou, né, nós chegamos até dar risadas, né, de algumas coisas, né, porque o tratamento ele segue, né,
ele segue, né, para a vida toda, porque sabemos da doença, como é que é a doença, temos que manter a vigilância, né? Não é porque estamos numa caminhada evangélica, já estamos há 5 anos, né, que podemos folgar, né, descansar, né, em berço esplêndido. Aí é que a vigilância ela precisa ser dobrada à medida que os anos vão passando de recuperação, né, tem que se dobrar cada vez mais por cada autoconfiança, né? A autossuficiência ela pode ser uma grande armadilha, né? Achar que já pode, achar que já domina, que pelo tempo, né, que já se passou, né, que está tudo dominado. Então, a gente está sempre vigilante, nós sabemos de onde vimos, né, onde estamos e onde queremos chegar. Isso é muito importante. E não tem... O mais bacana disso tudo que nós damos risada é porque está cicatrizado mesmo, não existe a mágoa, não existe a ferida, né? As feridas elas foram totalmente cicatrizadas, cauterizadas, né? Os perdões eles foram múltiplos, né? E aí hoje a gente dá risada, a gente passa em algumas situações, a gente já passou, a gente briga com o outro lá no Faisão mesmo, né? Esse dia eu gastei com ela, falei, ó, fomos até almoçar lá, né? Um dia lá, ano passado, um dia de férias, fomos almoçar lá, eu falei, Cláudio, será que aquele gerente, será que aquele gerente está aí ainda? Será que a gente conhece? Então a gente tira boa risada disso, que é cômico, foi trágico, né? Hoje se torna cômico, né? Do gerente me ligando quase 1h da manhã, eu já em casa, que tinha que pagar a conta, né? Que deu R$90, e Cláudio não queria pagar, e estava com o cartão, mas falando que eu estava com o cartão. Rapaz, eu me despego daqui para lá de bicicleta, sem um centavo. Tive que acordar minha mãe para pegar o dinheiro com mãe, agora 1h da manhã. Pensa! Não se esconde, não. Acordar sua mãe 1h da manhã para pegar o dinheiro, você não tinha recurso, você não tinha outro recurso, vai fazer o quê? Entendeu? Expliquei mais a situação, peguei o dinheiro com mãe, fui lá para pagar o rapaz, pedi desculpa, e está abençoado o cartão na mão, em vez de botar o cartão na mão e pagar, com o cartão na mão, falando que dá o cartão. Eu não tenho o cartão, e o cartão na mão. Eu falei, meu Deus, é muito sofrimento para a pessoa só. Rapaz, e são coisas, tipo assim, que constrangimento, né, e tal. Aí hoje a gente passa e dá risada. Dá risada disso. Entendeu? Então aí, né, vivendo o só por hoje, né, mas eu penso que tudo isso era necessário. Eu acho que eu consigo ver dessa forma. Tudo era necessário passar por isso, né? Assim como tem aquela passagem lá de Jesus, né? Lá em Samaria, né? Com a mulher samaritana, né? Que ele fez aquele caminho completamente fora da rota, né? Alguns quilômetros mais longe aquele caminho, mas era necessário que ele passasse ali, né? Que ele encontrasse ali a mulher, né? A beira do poço, né? Alguns já sabem dessa história, e ali se propagou o evangelho, né? Ali ela levou o evangelho até a Samaria e tal, e creio eu que era necessário a gente passar por isso, a gente viver toda essa problemática, a gente falar hoje dessa problemática com propriedade, né? Dos males, né? Do que fazer para se livrar dela, né? Dentro do contexto evangélico, a gente fala a nível espiritual, mas quando a gente vê que a coisa está aquém do espiritual, precisa tratar primeiro o físico. A gente tem, pela misericórdia de Deus, esse conhecimento para tratar do físico, né, nessa área da dependência química. A gente consegue falar propriedade, consegue encaminhar de alguma forma nesse meio fora do meio espiritual, né? Porque a gente acabou, né, só por hoje, tendo esses dois viés da coisa. A gente não ficou só na parte, né, do conhecimento ali da dependência química, como na parte espiritual. Então, quando a gente vê, não, aqui não é esse lado, precisa tratar, né,
precisa tratar esse outro para chegar no outro, porque se a pessoa ela não estiver bem fisicamente, o espiritual fica difícil, né? De você tratar. Primeiro você tem que tratar o físico, né? O físico, o mental da pessoa, né? No caso do adicto, para depois você começar a trabalhar com ela espiritualmente. Não adianta você empurrar espiritualmente numa mente completamente doentia, num corpo físico completamente judiado pela drogadição, e você não vai ter êxito naquele propósito espiritual, você não vai ter êxito, vai malhar o ferro frio. Então, isso nós somos agraciados com isso. Hoje eu vejo que isso também, né, isso muito nos ajuda também no nosso crescimento. E eu tenho muito orgulho de Cláudia pela força, né, que ela teve, né, que ela está tendo, que é uma luta diária, né? Uma luta diária, a luta contra a dependência química, como ela falou, muitos acham, né, que passou, muitos não sabem nem da nossa história, né? E é uma luta, como ela falou, que ela sente até vontade mesmo e tal, mas ela tem as ferramentas, ela tem a parte espiritual que fortalece, ela tem as ferramentas que ela aprendeu ao longo, né, na clínica, nos grupos de muita ajuda. Então, isso te dá uma bagagem, você sempre está conseguindo se desvencilhar desse contexto. E a drogadição é algo, né, falando aqui assim propriamente, né, como é uma live, né, aberta, né, ao público, né, é algo terrível, é uma doença terrível que se abate sobre a família, que adoece a todos indiscriminadamente são adoecidos pela essa doença, né, de ter um dependente químico no seio da sua casa. Você não domina, é algo terrível, você não consegue dominar, você não consegue mudar, você não consegue, né, você não consegue fazer nada, você adoece ali, e até que esses horizontes se abrem, né, até que venha esse despertar, dada muito sofrimento, dada muito tentativa frustrada, expectativas criadas, né, em meio a esse turbilhão que é a vivência da drogadição, né? Então, eu só tenho eu sou grato. Eu sou grato a Deus por tudo que nos aconteceu e pelo que tem feito em nossas vidas hoje, né? Que nós podemos cuidar de outras famílias, cuidar de outras pessoas, né? Somos hoje, pela misericórdia de Deus, referência, né? Para outras famílias, de tratamento, de recuperação, né? Pessoas se espelham em nós, né? Pela misericórdia de Deus, buscam orações conosco, né? Chamam para conversar, pedem ajuda a gente aqui como casal, né? Como família, porque estamos nessa caminhada, conseguimos, né, ter esse entendimento, ter esse despertar, e estamos contribuindo, dando a nossa parte, né, ali já no 12º passo, né, já conseguimos, né, levar adiante, né, o tratamento, o conhecimento para aquele que ainda se encontra perdido. Ok? Muito obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer conhecer o grupo. Um abraço para o meu amigo Agnaldo, tem o Alexandre, né, que está lá na live assistindo também, uma pessoa muito importante para mim, né, que trabalhou lá o Marcos Alexandre, lá na Shalom, no período que Cláudia estava lá. Eu me lembro de uma palavra que ele me falou na época, né, dessas 4, né, entre aspas, recaídas de Cláudia, e uma delas eu ia desistir mesmo, porque era muito recente, já estava em um mês e pouco, e 4 recaídas, e eu não estava vendo, assim, na minha ignorância, eu não estava vendo um resultado. A dor era tão intensa que eu queria um resultado imediato, entendeu? Eu queria que ela chegasse lá, uma semana, ela já perdesse aquele desejo, né, da droga, né, no caso, do álcool ali, né, da droga. E isso não acontecia, e eu liguei para ele até, que eu já tinha chegado de manhã, né, não sabia onde estava, e liguei para ele que eu não ia levar mais ela, que aquilo já não estava funcionando, estava sendo um desgaste para mim, o pessoal da empresa, né, disponibilizava da minha empresa, que disponibilizava o carro para levar ela e tal.
Aí ele foi muito usado por Deus, né? E o treinamento dele lá, que ele me convenceu ali, através da palavra, dando força, daquela assim mesmo, falando, né, da nossa família, que é uma família muito bonita, que não dá para eu desistir dela, que era normal aquele processo, né, ainda que estava muito no início, que aquilo estava tudo dentro do contexto do tratamento dela, para mim não desistir, que era para me trazer ela assim mesmo, não acorda ela aí, traz ela para cá, para a gente, e tal, e eu tomei um gás, tomei um ânimo ali e levei ela para lá, né? E a coisa funcionou, a coisa foi. Então, a palavra, né, que foi recebida ali, né? Eu poderia, né, ser mal recebido ali, falar, realmente está difícil. 4, né? Pouco tempo, acho que, sei lá, né, cara? É complicado, assim, é complicado. E aí você já põe aquilo ali e joga a pá de cal, né? E game over, fim de jogo. Oi, Mar, foi muito determinante, aquelas palavras, o acolhimento que nós tivemos, né? Eu sou muito grato ao pessoal da Shalom, a clínica lá, né? O acolhimento, né? Que foi nos dado lá, o tratamento que foi nos dado como a Cláudia, como pioneira, como uma mulher, né? Chegando lá, no contexto daquele, a qual eu também fiquei bem receoso, porque eu estava botando a minha esposa ali, né? Num ambiente que não era um ambiente feminino, era um ambiente totalmente masculino, né? Eu estava sendo, entre aspas, também o pioneiro a colocar uma mulher lá dentro. E para o marido isso é muito complicado, né? De um contexto que você não conhece, validar com pessoas, né, da mesma faixa, né, que estão ali todo mundo buscando a recuperação, né? E tem que defender de caráter, né? Porque é só ela de mulher, de sexo feminino. E eu, por Deus, eu sempre fui agraciado com isso, de não ter essas neuras, esses paradigmas comigo, né? Eu olhei sempre o lado positivo e fui muito agraciado conheci o pessoal da Shalom ali, pessoas maravilhosas. Pena, né? Como o Agnaldo falou, como a Magna, não é um universo para todos. De fato, se a gente tiver 10 pessoas hoje e quer um tratamento, como que nós vamos fazer? Vamos botar aonde? Essa é a realidade. A clínica, de repente, consegue ter 1, 2 pessoas lá por um período, mas 10, isso eu estou falando por baixo. Onde a gente vai botar esse pessoal? Eu fico agradecido aí por esse espaço e estamos juntos aí. E eu creio que vai vir coisa boa aí. Vai vir coisa boa. Ô, Imar, o que você fala, então, para sua esposa hoje, em homenagem, eu sei que você fez ontem, né? Dia das Mães, de estarem aqui hoje em recuperação, para a gente encerrar. O que você fala para sua esposa, após você falar aí de tudo que você passou como homem? Nós sabemos o quanto é difícil isso, até os homens, né, assumirem, né, que usam droga para a sociedade. Imagina um homem, uma mulher casada, como ela colocou, a gente não precisa repetir. Quem quiser saber, agora vai aguardar, é só rever a live, né? Vai ficar aí a live no Facebook e vamos colocar lá no canal YouTube, vamos disponibilizar link. Mas o que você fala para encerrar hoje para sua esposa, Cláudia Tavares? Veríssimo. Rapaz, o que eu falo? Eu sou um cara meio tímido. Rapaz, essa mulher, rapaz, a nossa estrutura, né? A nossa estrutura, ela é o amor. É o amor. É o amor, porque até quando ela desistiu, né? Que ela falou ali naquela mesa ali, sentado, que era para mim ir embora, para me viver a minha vida, que ela queria morrer dentro daquele quadro de bebida, que ela não queria parar. E isso ela não estava, assim, não muito bêbada. Foram palavras muito fortes. Ó, você vai embora, você vai viver a sua vida, porque eu não vou parar de beber. Eu quero isso aqui, eu quero ficar com a garrafa. Então, são palavras muito, muito duras, assim, digamos, né? Que muito sincera nesse contexto, para falar e para o outro ouvir, e o outro conseguir digerir isso.
né? Porque eu não acreditava. Aí eu já vi que o grau de insanidade já era muito grande, porque ninguém em sã consciência pode trocar uma pessoa que a ama para morrer num quadro de dependência química. Aí eu constatei que, de fato, ela estava muito doente, ao ponto de me aconselhar a deixá-la, para ela morrer naquele quadro, que ela queria viver aquilo ali. Nem que ela fosse morrer afogada dentro daquele copo de bebida, mas ela queria aquilo que era para mim ir embora. Não era o fato de eu ficar com ela que ia fazer ela parar de beber, ou beber menos que seja. Então, e com tudo isso, com essas palavras, é só o amor mesmo. Porque nós não temos filhos juntos. Nós não temos filhos nossos biológicos, nós não temos. Assim, para ter uma desculpa. Ah, não, eu fiquei por causa dos meus filhos. Eu temi pela insanidade dela com as crianças. Eu não tinha no que me amparar como desculpa para me ficar. Só o amor mesmo. Só o amor. Eu nem a amo. São quantos anos de casado? Quantos anos juntos? Rapaz, nós já estamos remando aí nesse barco aí, rapaz. Acho que vai fazer 19 anos em novembro. Quer dizer, 19 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Você teve do lado dela e ela... Parabéns, parabéns. Que Deus abençoe e que os homens que estão escutando entendam, né, que a doença, ela não escolhe sexo, gênero, grau, né, condições socioeconômicas, mas que as mulheres, elas têm, né, elas que são apoio, elas precisam do apoio dos maridos, dos pais, né, da sociedade. E que não atire a primeira pedra. E muito pelo contrário, possa acolher. Parabéns, Noimar. Muito obrigado pela sua participação. Muito bom você falar essa palavra amor. E é por esse amor que nós estamos aqui com essa palavra amor. Não sei se sim, se vai chorar, se vai reclamar. Lorena, fala aí da mamãe aí. Fala. Vamos ver o que a filha vai falar. Não vou falar muito, gente. Sou muito tímida para falar ao vivo, né? Mas, assim, só vou complementar algumas coisas, né? Porque na época que eles decidiram ir para Shalom, eu não concordava, porque eu intercedia por ela, orava pela vida dela, e naquela época era o contrário, né? A gente tinha meio que a posição. E eu estava na igreja e ela que estava no mundo, né? Como falam na televisão. E eu não concordava, eu achava que esse programa não fazia diferença na vida dela, que isso era perca de tempo, até quando eu decidi na primeira reunião. E eu conheci as pessoas, ouvi depoimentos delas, pessoas que já tinham anos, que já estavam lá, né, participando fui na NA, fui na Shalom, fui naquele programa de quinta-feira com a família, como é que é o nome? Esqueci o nome. Naranon? Quinta-feira? Acho que é o Naranon. Lá isso, com... Sim, é o Naranon. E aí eu fui ouvindo depoimentos de pessoas, de famílias, e eu fui mudando totalmente a minha percepção do programa. Realmente ele funciona. E até hoje, uma das orações que eu mais utilizo é a oração do todos os dias eu uso a oração da serenidade. É uma oração que funciona, abre muito a minha mente e é excepcional. Eu adoro essa oração. E assim, foram anos e anos de muita luta, de muita batalha, mas eu nunca desisti. Eu sempre apostei, sempre confiei, sempre acreditei que era uma fase que ia passar. Porque eu tenho a visão que eu tenho da minha mãe é de uma super-heroína. Eu vejo ela como uma super-heroína porque a gente já passou por tantas situações, inúmeras situações, só eu e ela, desde o meu nascimento até hoje, né? Então, ver todo esse processo, ver toda essa conquista, ver a Cláudia de 5 anos em diante,
atrás para cá, né? É uma conquista muito grande, é uma dádiva, é uma coisa maravilhosa, que só nós sabemos de tudo. Pessoas de fora vivenciaram, mas cada detalhe, cada situação, cada momento, só a família sabe o como foi, como é que foi esse processo de construção, de desconstrução, de reconstrução. E hoje eu falo para todo mundo com o maior prazer, com o maior orgulho sobre essa recuperação dela, sobre essa nova trajetória de vida dela, porque é uma mulher maravilhosa, maravilhosa, cheia de força, cheia de luz, e que eu tenho certeza que vai vir mais 5 anos, vai vir mais 20 anos, vai vir mais 30 anos, até o último dia, até o último suspiro dela, eu sei que ela vai estar firme e forte nessa caminhada. E eu queria encerrar o meu depoimento, agradecendo a oportunidade, né? E falando que a gente nunca deve desistir, Principalmente a família deve ser as pessoas que mais devem estar apoiando, sempre devem estar acreditando, dando forças, porque são pessoas que estão mais próximas daquela pessoa que precisa. E se a gente não acredita, como é que a própria pessoa vai acreditar? Ela sempre precisa de apoio das pessoas mais próximas. Então, a família, ela tem que acreditar, não pode deixar de acreditar. Porque a gente dando força, a pessoa continua prosseguindo, né? Consegue prosseguir. Então, não desistam, estejam com uma família, estejam com essa pessoa que precisa de ajuda, fortaleça, não desista, porque funciona assim, o programa funciona assim. E hoje temos essa testemunha maravilhosa aqui. E é isso, pessoal. É isso, obrigado pela oportunidade. Legal, legal. Então, pessoal, mais uma vez, para a gente encerrar, né? Vou dar uma lida aqui. O Aldemir Silva, Aldemir Aranha, né? Ele manda um abraço aí para o Carlos Magno, agradece aí o Agnaldo. Deixa eu ver, parece que está tendo uma interferência aqui. Magno, Aldemir, tive uma recaída, é pior do que a primeira internação, porque para voltar eu recaí depois de 12 anos, eu estou 9 meses limpo agora, e foi muito difícil voltar para a recuperação. Eu quero agradecer o Carlos Magno Simões pelo grande profissional que ele é, o Agnaldo por ser a pessoa que me ajudou muito, Aldemir. Tá? A Mônica Labirrama assistindo, feliz por ouvir, mais um milagre, ela agradece a Cláudia, parabéns, Cláudia, Jana Guiar, lá que está assistindo, né? E Miriam Souza. Pessoal, quero agradecer, chegamos ao final de mais uma live do movimento Viva Livre Sem Droga, e eu já botei no mudo aí o do IMAC que estava, entendeu? Quero agradecer a todos aí do movimento Viva Livre, Aguinaldo, pela Shalom ter recebido a Cláudia. A gente precisa falar aí para a sociedade os caminhos de uma recuperação, parabenizar a empresa que teve esse olhar humanizado. É raro as empresas fazerem o papel delas, né? A Cláudia com muita dificuldade, mas como o Ruimar falou aí, né? Ela pediu para ele ir embora e ela ficar, né, com a garrafa, né? E você não desistiu da sua esposa, parabéns à família, né? E a família que foi se tratar, como a Lorena falou, né? Da importância de nós enfatizarmos aqui a importância dos grupos de multa-ajuda para os familiares, porque todo dia você encontra reunião para o dependente químico, seja no grupo de AA ou NA, mas falar de amor exigente, de Naranon, de pastoral da sobriedade, são poucas divulgações, e nós precisamos divulgar.
haja vista também que, logicamente, nós sabemos que as clínicas elas fazem o trabalho junto com a família, porém, não dá para, né, atender a demanda social, né? É muito grande. E o recurso, como se, né, a gente fala, o próprio amor exigente, os recursos são limitados, né? E precisamos aqui nos desdobrar, nos colocarmos aí junto para que possamos, né, levar essa mensagem. Agradecer a Patrícia, né, pela sua participação, que também vai estar falando, né, conosco em junho, que vai fazer nós vamos fazer um bom trabalho aqui e sintam todos aí, né, convidados a participar. Nelita, essa pessoa maravilhosa, né, que nos auxilia, é uma pessoa da educação, a mestre de inclusão, e está aí com todo amor, todo carinho, toda boa vontade para colaborar, secretariando, orientando, falando. Enfim, ninguém faz nada sozinho. Se eu fizer alguma coisa sozinha, eu não vou muito longe, eu vou cansar. E com vocês se torna prazeroso que a gente possa levar essa mensagem para a sociedade. A gente vem falar aqui e respeitamos até, pedimos o respeito da sociedade, quando nos colocamos aqui para falar de onde viemos, como estamos hoje, e nós não damos nenhum direito de sequer um apontamento. Se quiser apontar, ela esteve lá e se recuperou, porque a mensagem aqui que nós trazemos é de recuperação, é de mostrar que há possibilidade de recuperação, não precisa ter esse retalhamento que há na sociedade, apedrejando, né, as pessoas, acusando. No tempo que você vai acusar, você busca acolher. Escuta essa live, procura a instituição Shalom, procura um grupo de autoajuda para o usuário, para o familiar, para o amigo. Fala para o seu empregador que há possibilidade, a lei está aí para isso, né? E que nós estamos aí de braços abertos para abraçar a causa, e nós não estamos aqui em momento nenhum para combater drogas. Droga, nós não somos polícia, não somos repressão, nós somos a prevenção para tentar chegar primeiro. E se não conseguirmos chegar primeiro, mas que possamos ofertar serviços para que a pessoa que queira, porque a Cláudia quis, né, como ela quis, teve toda essa ajuda, e o momento, na hora, ela se rendeu, e aí aconteceu a recuperação e a espiritualidade. Gratidão e até a próxima. Muito obrigado, gente. Gratidão, namastê. Quer falar, Nelito? Não? Beleza, gente. Se alguém puder dar um print aí, que meu notebook travou aqui, eu estou tirando foto com o celular. Já até me quebrou um dente aqui. Alguém quer dar um print? Ninguém vai dar um print, então pode ligar. Beijo. Deu o print aí, Cláudio? Vou mandar os prints aí, tem um monte de print aqui, vou mandar. Então tá bom, agora fiquei calmo. Beijão, galera. Desligando. 1, 2, 3, fora do ar, até semana que vem. Gratidão. Namastê.